Então, dando sequência à nossa aula de dentina, a nossa quarta parte. Anteriormente, na primeira parte, nós falamos sobre as unidades estruturais básicas, que são os túbulos dentinários e a matriz dentinária, a matriz intertubular ou a dentina intertubular. Falamos das unidades estruturais secundárias, na segunda parte. Na terceira parte, nós falamos como a dentina se forma e a classificação dela segundo a mineralização. Então, nós falamos da dentina do manto, da dentina circumpulpar e da pré-dentina. E nesse slide, nós temos a classificação, os tipos de dentina. Nós temos 3 tipos de dentina: a dentina primária, secundária e a dentina terciária. A dentina primária é como o próprio nome diz, é a primeira dentina que se forma. E ela tem uma velocidade de formação muito rápida. Por que ela tem uma velocidade muito rápida? Porque o dente precisa fechar o ápice da sua raiz. Então, até nessa radiografia direita, nós estamos vendo a flechinha verde apontada para um incisivo central que ainda está com o ápice aberto. Então, toda essa dentina que nós vemos formada é a dentina primária. Depois que fechar o ápice, aí sim nós iniciaremos a formação da dentina secundária. A dentina secundária, então, como a gente viu no outro slide, ela é formada, ela é produzida depois que o ápice da raiz se fecha. Histologicamente, nesse próximo slide a gente pode ver, a gente consegue identificar uma dentina da outra histologicamente pela mudança da direção dos túbulos dentinários. Então, os túbulos dentinários, a dentina primária aqui, ele vem num certo movimento, né, numa certa direção, e depois ela acaba, quando ela muda a direção dos túbulos dentinários, aí está iniciando a formação da dentina secundária. Isso a gente consegue visualizar só microscopicamente. Visualmente, quando a gente está removendo uma lesão de cárie, a gente não consegue identificar o que é uma dentina primária ou uma dentina secundária. Os cuidados, por exemplo, que a gente deve ter quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um paciente muito jovem. Nessa radiografia aqui, a primeira radiografia da esquerda, vocês estão vendo um dente, 2 incisivos que estão com o ápice quase que totalmente fechados. Então, se vocês verificarem, é um indivíduo que tem uma polpa bastante ampla. Se esse indivíduo tiver uma lesão de cárie ali na proximal, que é geralmente onde começa esse tipo de atividade de cárie em dentes anteriores, se a gente tem que ter bastante cuidado na hora de remover a cárie para não expor acidentalmente essa polpa. Diferentemente, se na radiografia da direita a gente já vê uma luz de canal, a polpa ali já bastante reduzida. Isso aqui é provavelmente um paciente mais velho, bem diferente essa situação de a gente fazer algum procedimento neste paciente mais adulto. Já a dentina terciária, ela é chamada aquela dentina reparadora, ou reacional, ou patológica. Ela é a dentina que se forma frente a algum estímulo, alguma injúria. E essa qualidade e quantidade da dentina, ela vai depender bastante da duração e da intensidade desse estímulo. E ela vai se formar geralmente de uma maneira mais irregular, mais rápida. Ela vai oferecer proteção para a polpa, para evitar que esta polpa, né, que esta lesão de cárie atinja a polpa e que essa polpa acabe sendo danificada, né, ou tendo uma pulpite ou até mesmo uma necrose. Então, nesse outro slide, a gente consegue ver aqui um molar com uma restauração, aquela restauração bem radiopaca aqui, né, e a gente consegue ver que a gente não visualiza já o corno, a pontinha da câmara pulpar ali de um molar, a gente chama o corno, então a gente já não consegue visualizar ali o corno. E nessa fotografia aqui da direita, em microscópio, a figura de microscópio em HE, a gente consegue visualizar bem essa região ali do corno pulpar, onde foi estimulado a formação de uma dentina terciária. A gente pode ver que ela se forma, ela não é tão bonita como a dentina ali a dentina secundária ou a dentina primária. Clinicamente, a dentina terciária, ela se aparece assim, enegrecida, escurecida. Então, é uma dentina protetiva, a gente não deve remover esta dentina.
Existe alguma situação também que pode acontecer de a gente precisar induzir a formação dessa dentina. Por exemplo, eu estou removendo uma lesão de cárie e aí eu tenho uma exposição da polpa, né? Sem querer eu exponho a polpa. Então eu posso tentar estimular, né, esta polpa, esses odontoblastos, a formarem uma dentina terciária. E a substância, né, o material que induz essa formação é o hidróxido de cálcio, tá? Então, o hidróxido de cálcio, eu tenho ele na forma de PA, que é em pó. A gente deve, né, limpar a cavidade, colocar o hidróxido de cálcio em pó e ao redor e sobre ele, daí depois o cimento de hidróxido de cálcio, tá? Geralmente a gente espera 60 dias, fecha com um ionômero de vidro, um material provisório e avalia se esse dente vai doer, se ele vai formar, se ele vai doer ou não e se ele vai formar essa barreira de dentina terciária. Eu coloquei aqui para vocês assistirem depois um vídeo do YouTube que está mostrando muito bem o uso do hidróxido de cálcio frente a uma exposição pulpar. Vocês devem assistir depois, no final da aula. Ou no final da aula a gente passa esse vídeo para vocês assistirem. Como eu falo para vocês, sempre no final de cada aula, eu gosto de falar um pouco sobre as patologias. Então, como a gente estava falando de dentina, nós podemos ter dois tipos de patologia, que é a dentinogênese imperfeita e a displasia dentinária. A dentinogênese imperfeita, nós temos o tipo 1, 2 e 3. O tipo 1 é quando ela está ligada, associada à osteogênese imperfeita. Tá? E aí acomete tanto os tecidos ósseos como os dentes. E a do tipo 2, ela tem manifestação somente nos dentes, e a do tipo 3, ela está relacionada com 3 tipos étnicos, a mistura de 3 tipos étnicos, que são os brancos, os negros e o índio-americano. Então, aqui, ó, a dentinogênese, nessa foto a gente vê, são exemplos de dentinogênese imperfeita, ela se apresenta numa cor assim mais amarronzada ou cinza azulada, afeta os dois sexos, tá? Isso é do tipo 1 quando acomete somente os dentes. Desculpa, do tipo 2. E a do tipo 1, quando o paciente também tem a osteogênese imperfeita. A osteogênese imperfeita é que a pessoa não tem a capacidade de sintetizar o colágeno. E como a dentina também, assim como a dentina, como o osso, são dois tecidos de natureza conjuntiva que precisam do colágeno, né, na sua estrutura, então a osteogênese imperfeita, a pessoa não tem uma fragilidade óssea e junto também tem aquela coloração da dentina, da dentinogênese imperfeita. A displasia dentinária, nós temos a do tipo 1, que acomete que os dentes eles podem não formar as raízes ou então ter raízes extremamente curtas. Aqui a gente tem na radiografia periapical, mostrando os incisivos com a raiz bem curta, e aqui uma panorâmica, os dentes todos com raízes, praticamente com ausência de raízes. Tenho aqui uma foto, né, de um paciente com displasia dentinária tipo 1. Aqui embaixo é a panorâmica desse paciente. Como as raízes não se formaram, praticamente nós só temos ali, ó, o surgimento dos primeiros molares em boca, o aparecimento somente no lado direito superior, parcialmente, da coroa. No lado esquerdo superior, a gente consegue visualizar já a coroa ali do molar. Então, um paciente que esses dentes provavelmente, né, nunca vão aparecer em boca. E eu posso também ter a displasia dentinária tipo 2, que ela é chamada de coronária, que o paciente tem a raiz normal, mas também tem a coloração parecida com a dentinogênese imperfeita, mas as raízes, né, os condutos dessas raízes estão obliterados. Então é isso, pessoal, que a gente tinha finalizando a quarta parte da aula de dentina.